O processo pouco comum que fez cada faixa ter um som único. Eu estou fazendo uma série de vídeos contando histórias que eu vivenciei dentro do estúdio, que eu acho que são histórias interessantes que de repente você pode aplicar nas suas produções também e ter um resultado melhor por isso. Quando a gente trabalha profissionalmente com produção musical, a gente precisa ter uma metodologia para fazer as coisas. A gente precisa saber que a gente vai entrar com uma ideia aqui, a gente vai passar um determinado tempo e depois desse tempo a gente vai ter o trabalho feito, né? Porque senão a coisa complica, tá? Se ficar geralmente no home studio, o que acontece? O cara grava sem ter uma agenda para cumprir e tudo mais, e é muito comum no home studio você começar a fazer um single seu e você passar 6 meses fazendo uma música. Né? A gente que trabalha profissionalmente não pode fazer isso, não tem condição de fazer isso. Então, geralmente, a gente mede mais ou menos o tempo que a gente vai usar para fazer um trabalho em horas ou em dias de trabalho. Tá? Todo mundo tem a gente tem uma projeção do que a gente vai usar, e essa projeção é baseada em experiência, baseada em vários trabalhos que a gente fez no passado e que a gente sabe mais ou menos quanto tempo leva e normalmente a gente acerta, tá, para fazer. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você leva 2 dias para produzir uma música, tá? 2 dias de 10, 12 horas, vai. Entre você, sei lá, montar a bateria, microfonar, tal, mixar, tudo que você fizer, 2 dias. E aí o seu cliente te contrata, você faz essa previsão na sua cabeça, às vezes você não cobra por dia, você cobra pela música, tá? Você cobra o pacote lá, olha, a música fica X. E você faz em 2 dias, entrega para o teu cliente, está tudo certo. Você fez dentro do tempo que você pretendia, o cliente recebeu o material e está tudo certo. Vamos dizer que você não consegue fazer dentro desse tempo e você precisa usar mais meio dia de trabalho, que seja. Às vezes, bom, primeiro que você vai atrasar meio dia para entregar esse trabalho para o cliente. E às vezes bem mais do que meio dia, porque vamos dizer que você usaria 2 dias para essa música dele, 2 dias para a música de um outro, 2 dias para a música de um outro. Então, quer dizer, vai ficar uma semana depois para você entregar essa música para o cara. Isso não é o ideal, né? Então já não é legal nesse sentido. Se você pensar que você vai trabalhar mais meio dia de trabalho sem receber por isso, porque você cobrou pensando em trabalhar 2 dias, também não é legal. Entendeu? Então a gente tem que fazer uma previsão acertada das coisas. Vou dar um exemplo do que eu faço. Geralmente, quando eu pego para fazer um álbum completo de uma banda, eu falo um disco, tá? Porque eu sou velho, eu falo em discos ainda. Quando eu pego para fazer um álbum completo, 10 faixas, 12 faixas, alguma coisa assim, geralmente eu setorizo as coisas. Então, por exemplo, vamos gravar todas as baterias primeiro. Depois a gente grava todos os baixos, depois todas as guitarras, depois todas as vozes, depois todos os solos ou todos os teclados, entendeu? A gente faz grupos de coisas, em vez de fazer assim, vamos gravar essa música, depois a gente grava essa música. Por que isso? Porque se torna mais rápido. Para você montar uma bateria e você afinar tudo, microfonar tudo, timbrar e tudo mais, você leva umas boas horas ali. Tá? Sendo bem objetivo, você pode levar 3 horas a um dia de trabalho, depende. Eu já levei 2 dias assim para fazer coisa de bateria, para montar uma bateria para um álbum também, porque depende do nível de exigência do cliente e do quanto ele tem para investir, etc. Tá? Mas geralmente a gente monta a bateria e a gente grava a bateria do álbum inteiro. Mesmo que a gente vá trocar a caixa em algumas músicas, porque a gente quer uma sonoridade de caixa diferente, a gente vai trocar alguns pratos e tal, mas o grosso do trabalho é feito dessa forma. É muito mais rápido do que você, vamos dizer que você use 5 horas para preparar uma bateria. Então, cada vez que você vai gravar uma música nova, você levaria 5 horas a mais. Nesse caso, você leva só 5 horas e faz todas as músicas. Aí na sequência eu faço edição, tá? Eu já falei bastante sobre edição, e normalmente edição para mim é um critério artístico, tá? Tem músicas que o batera grava, eu acho que ficou legal pra caramba, não vou editar nada. Tem músicas que o batera gravou, achei que ficou legal, mas tem uma frase que correu, a gente vai atrasar. Tem uma pegada no aro ali que a gente não percebeu na hora e era para pegar a caixa, a gente substitui essa pegada e tal. É uma edição mais simples. E tem músicas que a gente coloca tudo perfeitinho no vidrinho, tá? Tudo, a gente quantiza a bateria perfeitamente, porque é uma questão artística que a gente acha que para aquele estilo aquilo funciona, tá? Mas eu já faço esse trabalho logo após gravar a bateria, aí depois eu gravo o contrabaixo, já edito o que precisa editar, gravo a guitarra e assim vai, né? Então é uma metodologia e eu já faço uma previsão de quanto tempo eu vou usar para fazer isso. Mas o que eu vou falar hoje aqui é sobre um sistema que foi usado quando eu trabalhei num disco da Rita Lee chamado 3001. Foi feito e lançado em 2001. Tá? Eu fui operador de Pro Tools nesse disco. Tá? Era a Rita e o Roberto eram os artistas, né? Tinha os músicos acompanhantes também. O Roberto foi um dos produtores. O Otávio de Moraes foi outro produtor, que é um músico incrível. Ele tocou teclado em várias músicas, tocou bateria em várias músicas também. O Luiz Paulo Serafim foi um engenheiro de som. Eu acompanhei a gravação. Ele foi de gravação e de mix também, mas eu não acompanhei a mixagem. Né? A gravação foi feita no Estúdio Midas, onde eu trabalhava, e a mixagem foi feita no Mosh.
né? Então o Luiz Paulo era o cara responsável pelo som do disco. E eu era operador de Pro Tools, tá? Porque o Pro Tools na época não era uma coisa tão comum ainda e pouca gente operava, então me contrataram para ser operador de Pro Tools. Eu e o Lampadinha, a gente revezava, né? O Lampadinha, que era gerente do Midas também, a gente revezava quem ia fazer a parte de Pro Tools, né? Geralmente ele pegava das 10 da manhã às 8 da noite, eu pegava das 8 da noite até as 2, 3 da manhã, coisa assim. Às vezes até as 4. Enfim, e eu estava de operador de Pro Tools. E o esquema que eles fizeram era o seguinte: 3 dias para completar uma música. Tá? Então eles faziam a música do zero. Tá? Nesse dia aqui, o estúdio está desmontado, tudo. Ó, a música é tal. Vamos escolher a bateria. Tinha algumas opções ali. Essa música vai usar essa bateria aqui e tal. Não sei o que. O Luiz Paulo montava todos os microfones, acertava as coisas, tal, passava o som, tal, fazia o som da bateria daquela música e fazia toda aquela música em 3 dias. Menos mixagem, tá? Toda a gravação dessa música em 3 dias. Quando chegava o quarto dia, ia começar outra música, aí zera tudo. Tá? Então esquece, aquele som de bateria não vai ser o mesmo, vai ser outra coisa, tal. Por que eles faziam isso? Porque cada música fica com uma identidade. E isso é muito legal. Os Beatles, no começo de carreira, eles gravavam desse jeito que eu falei antes, né? Quer dizer, entre aspas, eles gravavam ao vivo, né? Mas era uma microfonação para praticamente tudo. E depois de um tempo eles passaram a fazer isso. Não, cada música vai ter um som. Então tem coisas tipo... Ao Follow the Sun, por exemplo, não tem uma bateria, mas tem o Ringo batucando no joelho dele, sabe? Então cada música eles inventavam alguma coisa diferente para dar uma sonoridade particular para aquela música. Isso é uma coisa muito legal. Mas assim, demanda mais tempo, tá? Você vê, 3 dias era um tempo bom para fazer isso. Não era um tempo exagerado, tá? Não era um tempo que a gente podia ficar de bobeira no estúdio, nada disso. Mas também não era um tempo que precisava correr demais, tá? Era um tempo bom. Tá? Se eles quisessem fazer em 4 dias, a gente já podia ficar mais tranquilo. Se eles fossem fazer em 2, seria impossível fazer dessa forma, entendeu? Mas fazer em 3 dias. E ali a gente gravou, desse disco tem Erva Venenosa, tem Pagu. Tá? Eu lembro de Pagu, que a Rita ela era muito visual, cara. Ela não falava muito em termos técnicos, nem de música, nem de áudio. Mas ela chegava e falava assim, isso eu lembro perfeitamente, ela falava assim, gente, explicar um pouco melhor. Geralmente a Rita chegava à noite para gravar, ela gostava mais da noite, e o Roberto chegava desde cedo, né? Ia gravar essa música, e aí montou a bateria, eu não lembro se era uma Yamaha, uma DW, eu não me lembro, uma bateria mais moderna tal, e gravaram uma ideia da base para a noite a Rita chegar e ouvir. Ela falou, pô gente, achei muito legal tal, mas para essa música eu vejo a coisa como se fosse aqueles salões do Velho Oeste, sabe? E tem aquele pianinho de parede ali que já está com os marteletes todos carcomidos, né? Já não tem mais o filtro, está batendo madeira direto ali na coisa. Eu imagino uma moça com aquelas anáguas deitada em cima do piano cantando e tal, né? E eu tenho essa visualização da música, né? Aí um olhou para a cara do outro assim. Aí o Otávio falou assim, eu tenho uma bateria com bumbo de 18. Ela falou assim, é por aí, é por aí. E eu lembro que ele montou uma bateria menorzinha e tal. Foi outra coisa, uma outra sonoridade totalmente diferente do que vinha sendo feito no disco. Enquanto Erva Venenosa, por exemplo, é um som de bateria moderno e tudo mais, né? Mas para essa música foi essa sonoridade. Então isso é uma coisa muito legal, assim, que dá para você fazer isso em home studio, porque no home studio a gente tem tempo, né? Mas esse é um problema no home studio, a gente tem tempo. Então a gente pode fazer e pode alongar, como eu falei já várias vezes assim, o cara às vezes fica um ano gravando uma faixa, tá? Porque ele fica inventando coisa ali no meio do caminho. Quando a gente trabalha profissionalmente, a gente tem que ter o tempo de entrar para fazer a coisa e sair com o material pronto. E geralmente os músicos que trabalham profissionalmente com música, eles vivem muito mais de shows do que de gravações. Então eles têm um período ali, ó, reservaram, sei lá, 1 mês, 2 meses para fazer a gravação do álbum, e aí vão sair para turnê, entendeu? Então tem que ser feito dentro daquele tempo. Não dá para ficar 6 meses fazendo, entendeu? A maioria. Alguns álbuns foram extremamente longos, né? Mas a maioria das vezes não. Você tem que ter um planejamento. Então esse planejamento é uma coisa que você pode fazer no home studio também, tá? Independente da metodologia que você vai usar. Uma outra coisa que eu faço bastante também é testar sons. Tá? De eu chegar assim, por exemplo, esse álbum aqui é de uma banda de hardcore e a gente quer um som legal para base. Tá? Então a gente procura um som bom de base, tal, para fazer aquela coisa. Mas vai ter um som de solo, também de detalhes, tal, um som bom de solo, e a gente sabe que aquele é o nosso som básico para fazer o álbum inteiro. Algumas músicas vai ter um drive a mais, outras a menos, tal, não sei o que, mas no geral a gente sabe que aquele é o nosso som de base. Tá? Isso agiliza bastante o processo.
tá? E eu quero falar também sobre o meu workshop, o dia a dia do estúdio, que vai ser agora nos dias 2 e 3 de novembro. Eu tenho poucas vagas restantes aí para ele, e é um workshop onde você vai acompanhar a produção de uma música completa. Desde a afinação da bateria, microfonação, passando pela direção dos músicos, pela gravação, captação, posicionamento de microfones, etc. Edição, mixagem, até a masterização final. Tá? Esse workshop, eu apresento ele desde 2010, essa é a 15ª edição desse workshop, e a maioria dos alunos me dizem que foi um verdadeiro divisor de águas na forma deles produzirem música, que eles passaram a produzir muito mais rápido, com muito mais qualidade, tá? Que fez bastante diferença para eles. Então, garanta sua vaga. Eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu explico melhor como funciona o workshop, ou então na minha bio. A gente se vê depois. Valeu!